Na minha juventude, durante as férias, uma tradição familiar nos levava a uma cabana isolada, à beira de um lago, no interior de Minas Gerais. Essas viagens geralmente eram divertidas, mas algo sinistro ocorreu numa noite, e isso me deixou psicologicamente doente pelo resto da vida. Sempre íamos na sexta-feira, um pouco antes de anoitecer, logo após meu pai chegar do trabalho. Geralmente já deixávamos tudo pronto e dentro do carro. Desde criança, eu e alguns amigos tomamos pavor de alguns lugares das proximidades, mas o máximo que já havíamos visto foram vultos, porém isso ia mudar hoje na minha vida. A cabana isolada era envolvida em um ar denso, tenebroso e amaldiçoado. Sinto um arrepio só de lembrar. Eu sabia que cada árvore sussurrava histórias esquecidas, e o lago, apesar de muito sereno, escondia mistérios bem profundamente. Então, naquele final de semana, fomos eu e meus pais para a cabana. Quando, ao desfazer a mala, minha mãe não encontra insulina para a diabetes dela. Naquele momento, ela já estava sentindo tremores e dores de cabeça. Olhe, não se preocupe. Vou pegar o carro e vou até a cidade ao lado, pois o nosso primo mora lá e utiliza a sua mesma medicação, lembra? Está muito tarde. Seu pai vai com você. Deixa o pai quieto aqui. Ele também tem medo quando dirijo muito rápido. Não temos tempo. Foi quando as coisas começaram a ficar muito estranhas. Quando fui pegar a jaqueta e a chave do carro, vi algo sinistro pela janela. Não sei dizer o que era, mas não era humano. Parecia uma espécie de criatura, feita por vultos escuros. Senti um arrepio, porém pensei: não tenho tempo para criaturas, muito menos para fantasmas. Minha família precisa de mim. Se minha mãe tiver hipoglicemia, pode entrar em coma ou até mesmo morrer. Vou entrar nesse carro e dirigir o mais rápido que puder. Naquela noite, fui forçado a uma jornada noturna. A estrada que ia para a cidade vizinha era escura. Até mesmo as estrelas pareciam relutantes em iluminar. Um pressentimento estranho pairava no ar. Um frio inexplicável penetrava meus ossos. Esse percurso até a casa do meu primo deveria durar no máximo 40 minutos, mas já havia se passado bem mais de uma hora e nada da cidade aparecia. Naquele momento, percebi que não teria nem mais 10 minutos de gasolina. Comecei a pensar na minha mãe e em tudo que ela significava para mim. Aquilo estava me matando. Uma vida por um descuido, uma morte totalmente em vão. Surge ao longe a imagem de uma construção. Era um posto de gasolina. Talvez eu tivesse chances. Talvez alguém pudesse me ajudar. Parei o carro ao lado da bomba. Não havia ninguém. O lugar parecia totalmente abandonado. Quando surgiu vagarosamente um homem bem velho. Parecia um cadáver usando um terno. Seu olhar era de gelar a espinha de qualquer pessoa. Ele se aproximou e, sem perguntar ou falar nada, abriu a tampa do tanque e começou a abastecer o carro. Fiquei bastante assustado, abri o porta-luvas e peguei a arma do meu pai. Coloquei debaixo da perna, aguardando pelo pior. Depois de alguns minutos, ele se aproximou da porta do passageiro, me olhou e apontou para o caminho de onde eu havia vindo, como se estivesse me mandando voltar. Peguei a carteira também no porta-luvas para pagar pela gasolina, e quando olhei novamente, ele havia desaparecido. Aquilo me deixou perplexo e com muito medo. Porém, não tive muito tempo para pensar, pois agora eu tinha o combustível e poderia chegar à casa do meu primo, buscar as injeções e voltar. Já haviam se passado mais de 2 horas quando saí da cabana. Liguei o carro e continuei na direção da cidade do meu primo. Jamais voltaria sem a medicação. A escuridão da noite parecia engolir a estrada enquanto eu acelerava em direção à cidade. A ansiedade aumentando a cada quilômetro. O asfalto parecia um tapete que se estendia sem fim. Mas a esperança de salvar minha mãe me impulsionava cada vez mais. Após alguns minutos, o motor começou a falhar, até se desligar completamente. Os faróis não se apagaram, porém ficaram com a iluminação bem fraca. No desespero, desci, porém com a arma do meu pai na mão. Percebi estar sendo cercado por sombras que surgiam por detrás das árvores e de tudo quanto é lugar. Foi quando ouvi diversos sussurros e lamentos estranhos.
Apontei a arma para uma sombra e atirei. Nada aconteceu. Minhas pernas tremiam muito. Minha boca estava seca. Entrei no carro e ouvi barulhos na lataria. As vozes continuavam dizendo coisas sem sentido, como: a nossa dívida está paga, Rhiannon, volte logo a Rhiannon. A maioria das palavras e frases eram em outras línguas, sons que eu nunca havia sequer ouvido na vida. Trêmulo, segurei no volante frio e bati a chave algumas vezes. O motor finalmente pegou. Estranhamente, o porta-luvas estava aberto e haviam 2 injeções de insulina ali. Quase tive um ataque cardíaco. Como aquilo era possível? Virei o carro em direção à cabana dos meus pais e acelerei fundo. Só queria sair de perto daquelas entidades. Estava completamente desnorteado. Por incrível que pareça, ao dirigir por volta de 10 minutos apenas, a cabana onde minha família estava surgiu novamente ao fundo da estrada. Cheguei lá, visivelmente alterado. Peguei as 2 injeções e entrei. Quando minha mãe disse: Meu filho, já está de volta? O que aconteceu? Como assim já está de volta? Não faz nem 30 minutos que você saiu. Ao olhar no relógio, minha alma congelou. Haviam se passado apenas 20 minutos da hora que saí dali. Não era possível. O que dizer para minha família? Então respondi: Quando eu estava indo, fui pegar uma fita de música no porta-luvas e encontrei as 2 injeções. A senhora está bem? Sim, meu filho. Vou aplicar agora. Muito obrigada, você é um anjo. Porém, minha mãe era inteligente e observadora. Ela percebeu que havia algo de errado e que eu estava fingindo normalidade. Aquelas vozes ecoavam na minha cabeça. Rhiannon, o que era aquilo? Dias depois, quando estávamos sozinhos em casa, minha mãe me chama no quarto. Filho, ouço você dizer algumas coisas e palavras quando está dormindo. Outro dia gritou de madrugada: Rhiannon! Rhiannon! Fiquei pasmo olhando para ela. Vou te contar a verdade. Sente-se. Sua avó não queria me ter. Quando eu era bebê, ela me levou para um lugar isolado, no meio das árvores, e por meio de rituais celtas, me entregou para a morte. Porém, meu sangue não poderia servir para sacrifícios, pois sou descendente dos espíritos deles. Sou a reencarnação da deusa Rhiannon. Então fui salva por algo que não posso te explicar, e minha mãe teve o destino aterrorizante que escolheu. Naquele momento, ela pegou um livro grosso e antigo, cheio de símbolos e escritos em outras línguas, então me entregou aquilo dizendo: A responsabilidade agora está com você, meu querido Pryderi. Tu é descendente e guardião das sombras. Esse grimório será seu guia. Faça suas traduções. Leia. Use. A partir de hoje, seus pesadelos irão acabar. E foi assim que descobri quem eu era realmente.